Olá, meus nobres e queridos amigos. Vamos falar a respeito sobre um tema que me perguntaram aqui no meu canal no YouTube. E um dos vídeos que eu trato a respeito é sobre reabilitação criminal. E eu venho, por meio deste vídeo, esclarecer esta dúvida que talvez eu até tenha respondido em algum dos meus vídeos, mas fazendo uma atualização conforme as decisões dos tribunais, é interessante já trazer essa resposta mais completa possível. Então é o seguinte, a questão diz respeito da reabilitação criminal, conforme dito, e também relacionado ao pagamento de multa. Se a pessoa não efetuou o pagamento de multa, ela pode requerer a reabilitação criminal ou não? Bom, eu vou responder, mas de modo claro e preciso, para você entender comigo e saber pelo menos algum detalhe. Primeiro, vou colocar na tela para vocês o que é a reabilitação criminal. É bom sempre esclarecer conforme a legislação em vigor. Vou colocar na tela para ficar mais fácil, tá? Vamos lá. Reabilitação criminal, artigo 93. A reabilitação criminal alcança quaisquer penas aplicadas em sentença definitiva, assegurando ao condenado o sigilo dos registros sobre os processos e condenação. Parágrafo único. A reabilitação criminal poderá ser requerida, decorrido 2 anos, o dia que for extinta, vamos lá de novo, extinta, de qualquer modo, a pena ou terminar a sua execução, computando-se o período de prova de suspensão e do livramento condicional, se não sobrevier a revogação desde que o condenado tenha. Aí coloca 3 requisitos, vamos botar aqui na tela, faltam 3 requisitos, são colocados aqui no artigo 93 do Código Penal, que traz requisitos, seria nada mais que a pessoa poder ter o domicílio no Brasil, né? Tenha dado durante esse tempo demonstração de efetiva e constante bom comportamento, isso está no Código Penal, tenha ressarcido o dano causado pelo crime ou demonstre absoluta impossibilidade de fazer, ou até o dia do pedido, ou exiba um documento que comprove a renúncia da vítima, não é? No tocante ou a mesma a renovação ou anuvação da vítima, da dívida. Então, assim, seguinte, trazendo uma resposta mais adequada, conforme a legislação em vigor, você deve extinguir a pena. A resposta é o seguinte, você deve extinguir a pena. Então, a sanção, a multa imposta criminal, ela é uma das bases da pena, não só a pena corpórea ou a pena de restritiva de direitos, não importa. A restrição da pena ainda se estende em relação à multa. Por que eu estou falando isso? Porque nós temos uma decisão recente do Superior Tribunal de Justiça que trata a respeito disso. Isso foi datado de junho de 2020. Esta decisão do Superior Tribunal de Justiça, ele estabeleceu-se, né, essa corte estabeleceu-se conforme, seguindo o entendimento também do STF, dando a constitucionalidade da questão da extinção da pena. Ela diz a respeito do seguinte, que não se pode declarar a extinção da punibilidade quando pendente de pagamento de multa. Ou seja, estamos atrelados a 2 critérios. Primeiro, se extingue a punibilidade. Extinta a punibilidade, aí começa a contar o lapso temporal, os 2 anos para que seja requerida no tocante à possibilidade de reabilitação criminal. Essa seria a resposta adequada. Você deve pagar a multa, ok. Só que agora nós tivemos também um informativo de jurisprudência, agora me foge o número, posso também, quem quiser, posso deixar aqui nos comentários, diz respeito a esta possibilidade de que a multa ela pode ser discutida lá na esfera de execução, na execução fiscal, né, vai executar essa dívida. Então é o seguinte, nós temos um outro fator tempo, que pode ajudar aqueles que não precisam pagar a multa e possivelmente poderia entrar com a reabilitação criminal, mas deverá observar a questão de prazo. O que é esse informativo de jurisprudência que digo a respeito? Que existe a possibilidade do Ministério Público promover uma ação judicial cobrando os valores de multa. Então, a partir do momento que ele faz
dessa forma, a cobrança pela via judicial dos valores da multa ainda continua persistindo os efeitos da condenação. Essa seria a minha interpretação conforme todos os julgados que estão aqui. Ou seja, a pessoa não pode chegar entrando com uma reabilitação criminal sem pagamento de multa. Tem que pagar a multa porque ela faz parte da condenação. Faz parte da condenação. E aqui porque é o seguinte, o artigo 93, parágrafo único, ela atinge os efeitos da condenação, né? Aí ele fala do artigo 94 também, fala a respeito, diz respeito exatamente o aspecto que o livramento condicional pode ser requerida quando for extinta a pena, ou mesmo terminar a sua execução. Então, é tanto extinta quanto executada, quanto terminada, quando concluída, de um modo todo. Aí começa a contar o lapso temporal. Aí começa a fazer a contagem de prazo para iniciar os 2 anos. Só que aí eu tenho outro problema interessante. Vamos supor que o Ministério Público não promoveu uma ação judicial cobrando aquele condenado, aquele executado pela via do criminal, né? Que aí no caso não é a vara de execuções que vai fazer isso. O Ministério Público vai ter que promover uma ação específica de cobrança dessa multa na vara, poderia ser no caso, agora eu não me lembro o julgado exatamente, que eu acredito que é vara da Fazenda Pública, acredito que seria essa a competência para promover a ação. Mas, de todo modo, se ele não fizer essa cobrança, no lapso de 5 anos, aí haveria possibilidade, sim, de promover a reabilitação criminal. A pessoa não vai pagar a multa e vai ser reabilitado para fins sociais. Então seria outro detalhe que é interessante. Então, assim, de modo resumido e claro, assim, não se pode declarar extinção de punibilidade quando pendente pagamento de multa criminal. O STJ já disse a respeito disso, até vou falar o RESP aqui, o acórdão, né? O RESP 18.50.903 do STJ trata a respeito desse ponto, que a extinção da cumprida, né, depois disso, se não foi paga, não está extinta a punibilidade. Esse seria uma coisa. Os efeitos claros dessa decisão, os efeitos claros seria em relação à reabilitação. Se a pessoa não pagou, não vai ter direito, né, não pagou a multa, não vai ter direito à reabilitação. Por outro lado, se o Ministério Público, né, responsável por executar, né, no tocante ao fiscal da lei, digamos assim, ele tem essa prerrogativa de promover a ação judicial cobrando essa multa. Se não foi cobrado no período de 5 anos, por que eu falo 5 anos? Porque todas as dívidas em geral, as dívidas elas prescrevem, no caso aí seria a decadência, a perda do direito de promover uma ação de cobrança. Então o Ministério Público não cobrando, aí sim poderia pensar-se e entrar com uma reabilitação criminal em favor do condenado, né, para que ele retome a sua vida ao estado anterior, né, fazendo com que o sigilo dos seus registros no seu processo de condenação esteja apagado, digamos assim. Tá? Então essa seria a minha resposta, né, que acredito que eu recebi muitas, vou falar a verdade, eu recebi muitos questionamentos tratando a respeito desse ponto. É por isso que eu acabei fazendo esse vídeo, para esclarecer de um modo claro e preciso que existem questões específicas que podem trazer de um modo prático o que possa ser requerido no futuro, né? Porque aí, no caso, resumidamente, seria isso. Se houve uma ação de cobrança, enquanto não houver o pagamento, não pode entrar com a reabilitação. Se já passou, decorreu todo esse período, vamos supor que a pessoa, 10 anos, ela quer entrar com a ação de reabilitação. A resposta mais clara e precisa é que existe a possibilidade. Agora, se não existe uma ação, nenhum tipo de ação de cobrança, não existe nada a respeito, aí fica muito mais fácil. Caso exista, nada impeça também, outro detalhe, que se tiver uma ação de cobrança, né, aí tocando a multa penal, haveria a possibilidade do parcelamento, desde que tenha um prazo específico para tanto. Então sempre, em todos os casos aqui que eu estou dizendo aqui, hipoteticamente, consulte um advogado que ele vai te dar, logicamente, a orientação adequada, tá bom? Eu deixo os meus contatos, eu deixo as minhas redes sociais antes de eu me despedir, está aqui na descrição. Entre em contato comigo, deixe seu comentário e, por fim, eu sempre peço para você,
se inscreva no meu canal e também compartilhe. Compartilhe para que outras pessoas tenham acesso a essas informações, as informações em geral, né? Que tem aqui muitos temas que eu falo aqui no meu canal. Há muito tempo eu falava sobre reabilitação criminal, estou revisitando esse tema, né? Devido ao grande número de pessoas. Mas é isso. Agradeço você que nos assistiu e vejo vocês no próximo vídeo. Um forte abraço.